todos vocês. Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho mais sobre o discipulado infantil. E hoje nós estamos com a nossa pedagoga Tatiane Aristides. Tudo bem, Tatiane? Tudo bem, paz do Senhor. Paz do Senhor, seja muito bem-vinda. Obrigada. Hoje a Tati, ela fez, vou falar Tati porque Ótimo. A gente fica mais à vontade, né? E a Tati, ela fez a capacitação, então ela está preparada hoje para tirar todas as nossas dúvidas sobre o discipulado infantil. Tati, antes de nós tirar as dúvidas, eu gostaria de deixar um versículo, para os nossos ouvintes aí, que o discipulado infantil, nós temos como referência um versículo, o Ide de Jesus, que está em Marcos. Quero convidar você que está em casa, você pode abrir a sua Bíblia juntamente comigo, no livro de Marcos, capítulo 16 e o versículo 15, que diz assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, sobre este versículo nós temos essa missão, que hoje estaremos tirando as tuas dúvidas, estaremos auxiliando, você que está nos ouvindo, nos assistindo, para que você possa também acompanhar esse projeto juntamente conosco. Tatiane, o que exatamente é o discipulado infantil? Então, dentro da nossa igreja, o nosso pastor, pastor presidente, Ival Teodoro da Silva, sentiu no coração de fazer o discipulado no nosso campo. Então, nós fomos até Joinville fazer a capacitação, porque lá já acontece esse trabalho, em todos os departamentos, como aqui também, agora acontece. E o discipulado infantil está dentro de um dos nossos departamentos, e ele tem um formato para acontecer diferente dos outros departamentos. E o discipulado infantil é preparar a criança para receber a Cristo, Como diz a palavra do Senhor, crescer em graça, em conhecimento e estatura. Então, o discipulado infantil é um trabalho direcionado de Bíblia, de fundamentação, que essa criança vai crescer com um alicerce bíblico. Então, é todo um trabalho voltado de que essas crianças tenham a moral de Cristo, como Cristo viveu, o que Cristo veio à Terra para nos ensinar. Eles vão crescer aprendendo com a palavra do Senhor. Que legal! E qual é o público para esse discipulado? Esse trabalho, Isso. Então, dentro do departamento infantil, o discipulado infantil são para as crianças até 11 anos incompleto. Com o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós podemos perceber que 12 anos já são adolescentes. Então, é discipulado dos adolescentes. Então, eles até 11 anos incompletos vão estar trabalhando com o discipulado infantil. Todo um trabalho, um recurso, a forma pedagógica é para a criança. E quando inicia-se? Inicia-se aos 3 anos de idade. 3 anos de idade, uma criança independente, desfraldada, que consegue ficar longe da mãe, para que as professoras consigam trabalhar. Elas precisam dividir em crianças alfabetizadas e não alfabetizadas. Então, é do início dos 3 anos, crianças desfraldadas, e com uma autonomia, independência da mãe, de ficar um tempinho sem a mãe, de não chorar e querer a mãe, senão ele não vai aprender, vai fazer mal para essa criança, ficar com choro, ainda não tem essa autonomia de ficar um pouquinho longe da mãe. Então, precisa de uma criança com autonomia, que não use mais fralda. Então, 3 anos até os 11 anos incompletos. Até porque, provavelmente, você vai falar mais pra frente, mas tem atividades também, então essa criança já tem que estar em condições de fazer também as atividades. Isso. E como não tem também, nós nem sempre estamos uma equipe completa para poder pegar essa criança e estar lá trocando a fralda, Porque o trabalho com bebês é super importante também, eles também precisam de Bíblia, mas é um trabalho diferente, com o ambiente todo, com o ambiente emborrachado, com atividades a cada 15 minutos, com um banheiro ao lado para trocar, para precisar. Então, eles têm uma demanda diferente. Então, é por isso. Se nós tivéssemos uma equipe para cada faixa etária, faríamos até para bebês, Porque bebê é mais estimulação, nós somos os estímulos. Só por isso que não. Então, por isso que a gente coloca dos 3 anos aos 11 anos incompleto. Mas se a sua igreja tem uma grande equipe, tem um bom espaço que você possa colocar as faixas etárias divididas, separadas, com equipes separadas, pode pegar os nenéns, que vai ser uma bênção. Que legal. E assim, você falou a partir dos 3 anos, Mas quanto tempo de discipulado para as crianças? Então, quanto tempo o discipulado em si é para a vida, Para todas as faixas etárias, Até que um dia nós estivermos prontos e Jesus venha nos recolher. Mas no caso das crianças, são 4 livros. Então começa lá, como Amigos de Jesus, que é o primeiro livrinho. E ele tem 30 aulas. Depois vem a História de Deus, 75 aulas. Depois vem o livro A Família e o livro de Marcos.
todos esses 4 livros vão levar 4 anos e meio. Aquela criança que entrou aos 3 anos, ela vai conseguir ainda os 4 livros, porque né, não vai chegar aos 11 anos incompletos. As crianças que já têm 6, 7, 8 não vão conseguir fazer todos, mas vão passar para os adolescentes, e nos adolescentes vai ter um material pedagógico com a base da Bíblia, e ele vai continuar no discipulado. Tem uma sequência. Tem uma sequência, então, mas leva 4 anos e meio. É mais ou menos, esse é o tempo. Esse é o tempo dos 4 livros. Que legal. E, Tati, qual que é o objetivo, exatamente o objetivo desse discipulado infantil? O objetivo do discipulado infantil é preparar essas crianças para que elas cresçam, essa parte da infância delas, que elas sejam moldadas para que elas possam ter o caráter de Cristo. Então, as atividades que nós temos nos livros são atividades que vão moldar o caráter, princípio moral, bíblico e princípio espiritual. Então, elas vão estar crescendo através da palavra de Deus, sendo moldadas o seu caráter e a sua vida espiritual. Então, são crianças que crescem com o caráter de Cristo e apresentam esse caráter, porque esse trabalho, ele não é um trabalho teórico, né? Diferente do trabalho acadêmico, formal que nós temos nas faculdades, nas escolas, muitas vezes a teoria não faz parte com a prática. Mas nós que trabalhamos com a palavra do Senhor, teoria e prática andam junto. Então, todo esse trabalho que é feito com eles têm que aprender, mas eles têm que aplicar. Por isso que a atividade acontece a cada uma semana, porque eles têm uma semana para praticar aquilo que eles aprenderam. Então, o objetivo do discipulado infantil é moldar o caráter de Cristo nas crianças, que elas possam crescer como Cristo cresceu. Muito bom. Muito bom. E assim, Tati, como que ele funciona? A pessoa chega na igreja, na minha igreja tem, como que funciona, como que eu trago? Como que funciona o discipulado? Eu acredito que, né, já ouvi os comentários, tem capacitação de professores. Como que é esse procedimento? Tá. Então, se você quer implantar o discipulado infantil na sua igreja, né, primeiro você tem que se reunir com o seu pastor, verificar a possibilidade, se o pastor, né, deixar que você faça, né. Quando o pastor da igreja abraça, né, o discipulado infantil, ele acontece de forma maravilhosa. Então precisa que o pastor da igreja abrace, né, o trabalho com o discipulado infantil. Aí se faz uma equipe, essa equipe precisa ser capacitada, ela precisa entender, né, tudo isso que nós estamos conversando hoje, o que é o discipulado infantil, quais materiais ela vai precisar, de que forma que se trabalha com criança, quais as regras, porque tem regra, né, para cumprir. O primeiro livro são 30 aulas, então são 10 aulas, faça uma comemoração, uma formatura, onde se entrega um certificado para essas crianças, que elas deram os 10 passos, depois são mais 10 aulas, né, a 20ª, mais uma formatura, né, e quando a gente fala formatura, não é formatura no âmbito de formatura de faculdade, onde se tem um grande evento, né, que bom se nós pudéssemos fazer um grande evento, e merece, porque a melhor formatura para se fazer é na casa de Deus, porque quando nós estamos alicerçados na palavra do Senhor e crescemos em graça, em conhecimento, as outras coisas são acrescentadas. Mas não podemos, né, muitas vezes fazer com grandiosidade, mas podemos sim abrir um espaço no dia que é feita a aula, chama-se os familiares, convida as pessoas para vir, porque quando você é algo que você gosta, você convida as pessoas. Com certeza. Você quer compartilhar, mostrar, né? Isso, aí fala-se do trabalho, entrega ali, as crianças contam, dão testemunho de como foi essas 10 primeiras aulas, o que elas aprenderam, né? Tem toda uma cerimônia. E depois, 10, 20, na 30ª aula também, outro, né? São certificados assim, do primeiro módulo, do segundo e do terceiro módulo do primeiro livro. E os outros também acontecem da mesma forma, né? Só se aumenta o período, mas a equipe precisa ser capacitada. Então, deixa eu só sobre entender. O projeto. Primeiro você conversa, primeiro o pastor tem que aceitar o projeto. Isso. Apresenta para o pastor, Isso. Depois monta uma equipe, capacita a Isso. equipe. O pastor é quem monta a equipe. O pastor monta a equipe, capacita a equipe e daí faz uma reunião com os pais para daí começar. Isso. E o que é essa capacitação da equipe? Essa capacitação da equipe é assim. Então nós vamos ter que ter professoras, secretária, meninas do louvor, que além do louvor ainda estão auxiliando em cuidar das crianças, como organizá-las, direcioná-las, tirar dúvidas. E o que é feito nessa capacitação? Nessa capacitação nós apresentamos todo o material, porque o discipulado infantil, nós vemos com a teoria, mas nós também trazemos os recursos, né? Ele tem todo o material gratuito, né? Os 4 livros são gratuitos, tem o livro do professor, né? Nós levamos o livro do professor, mandamos o arquivo com o livro do professor. O que é esse livro do professor? É um planejamento. Então ali tem as 30 aulas,
com o versículo-chave que tem que ser trabalhado, qual dinâmica que eu posso fazer para fazer essas crianças terem uma reflexão sobre a história bíblica que vai ser contada, e tarefa para casa, que vai uma tarefinha para casa. E você fornece todo esse material? Todo esse material vem no livro do professor, né? Então tem as 30 aulas ali prontinhas. Temos ficha de cadastro, que já está pronta, enviamos o arquivo também. Por quê? Porque aquele pai, depois que você reúne a igreja, o pastor, faz uma reunião, ou tira um momento durante o culto, explica o que é o discipulado, fala o que vai acontecer na igreja, e os pais querem que seus filhos participem, entrega-se uma ficha de cadastro. Nome da criança, nome do pai e da mãe, isso é super importante, porque quando a gente mexe com criança, precisa dos responsáveis, telefone, se você tem uma emergência, né? Você precisa falar, ou se a criança está com algum probleminha, ou não, você quer falar do seu aluno, você conhece o pai, conhece a mãe, então ali na ficha de cadastro vai ter essas informações básicas. Até porque, como você falou, né, a criança tem que estar presente nas aulas. Às vezes surge um imprevisto, até é bom ter o contato, né? Para estar comunicando, né, justificando. O contato com a família, né, essa relação família-professor, família-igreja, ela é primordial para que aconteça o discipulado infantil, porque o discipulado infantil acontece com a família. Eu digo sempre que a família são as pernas das crianças. Os pais, né, os responsáveis, quem trazem, quem levam, quem motivam, quem faz fazer a tarefa em casa, quem faz ler a Bíblia. Então, se os pais não estão junto, não vai acontecer de forma eficaz. Então, além da ficha de cadastro, tem ficha de chamada, porque eu preciso saber da frequência dessa criança, porque não vai fazer a formatura de 10 aulas, quem não 3 aulas. O que é que ela aprendeu? Como é que ela vai, né, ter uma cerimônia de algo que ela aprendeu que ela não aprendeu? Mas existe um número X de presença para ela poder? Então, 85% de presença, né? Eles têm que ter. Legal. Menos do que isso, não. Então, por isso que a secretária tem que estar olhando ali, verificando qual criança faltou, para entrar em contato. Aí vai ter o telefone lá na ficha de cadastro do pai. Liga, manda uma mensagem, pergunta o que está acontecendo, se precisa de alguma ajuda, algum auxílio. Muitas vezes eles ficam doentes, faz uma equipe, leva o trabalho em casa, visita, ora. Né? Isso também faz parte. Porque o discipulado, ele é muito mais do que só o material, ou só a aula em si. Mas é caminhar junto. Né? Então a gente caminha junto com essa família, a gente conhece essa família, nós estamos em oração junto. Então o problema deles é o nosso problema. Você tem que conhecer os seus alunos. Então a gente diz que no discipulado infantil é todo o tempo. A gente dá o nosso tempo. Né? É o tempo que muitas vezes você vai estar na tua casa, que você está descansando, você vai pegar o telefone, vai ligar um pouquinho se precisa. É o tempo que você vai estar pesquisando para dar aquela aula, fazendo um recurso. Então é a doação de amor de tempo. É o seu tempo que você vai doar para alguém que você vai estar discipulando. Então tem a ficha de cadastro, ficha de chamada e tem a carta à família. Quando vai a ficha de cadastro, vai a carta à família. A carta à família explica todo o passo a passo de como acontece o discipulado. Que legal. Né? Então os pais vão poder ler, tá na dúvida, não, o que acontece, como é que acontece, qual dia, qual horário, quais as responsabilidades dos pais, quais as responsabilidades dos filhos, quais as responsabilidades dos professores. Como se fazer a tarefa de casa, qual é os dias. Então tudo isso vai estar certinho ali, como acontece a formatura, quem vai se formar ou não, a frequência de 85%. E essa carta à família fica com a família, volta só a ficha de cadastro. A criança também recebe uma bolsa, né? Eu digo sempre, a bolsa é de acordo com a sua demanda. Tem muitas congregações que fazem de tecido, outras fazem de TNT, outras fazem de EVA. Não, o importante é ele ter a bolsa dele, porque assim, discipular é muito além de você ler a Bíblia, fazer a tarefa, orar, louvar, mas é você ter disciplina, responsabilidade. Então você precisa ter um espaço onde você vai guardar o seu material que eles recebem. O primeiro livro vai ficar na bolsa. Tem o caderno que faz as tarefas de casa, fica ali também. A Bíblia que eles precisam ter, como é que eles vão aprender se eles não têm Bíblia? A Bíblia também fica ali guardadinha. Então eles recebem esse kit, né? É um kit para o discipulado infantil, que vai a bolsa, o livro e o caderno. A Bíblia de cada pai, né, verifica para comprar uma Bíblia para essa criança, para deixar certinho. O custo, tem algum custo? A igreja que fornece? Como que funciona? Aí a Bíblia, a bolsa, cada igreja, cada departamento vai se mobilizar para fazer para essas crianças. Nós não disponibilizamos
a bolsa, né? Mas você disponibiliza o modelo. O modelo, né, sim, pra nós passamos auxiliar. modelo, valores, quanto que já foi no tecido, quanto que é no TNT, ou como se fazer no EVA, todo esse Legal. apoio de como fazer, nós estamos Vai te sim ajudar. para ajudar. Até porque, né, Tati, quando a criança vai pro colégio, a mãe com prazer vai comprar uma mochila bem Exatamente, bonita, né? isso. Investe. Né, o filho hoje, eles escolhem, né? O que eles E querem. são caras as bolsas E tá hoje. com cara, realmente. Então, para as coisas de Deus, a gente também tem que dar esse incentivo Sim. para ver como uma coisa organizada mesmo, como você Isso. falou, né? Tem que ter aquele incentivo para ele gostar, né? Pegar seu materialzinho, uma bolsa. Isso. Até eu faço questão, né, de orientar a caprichar, né, as professoras em uma Isso. bolsa bem bonita, né, Isso, para né? chamar. E além Lápis, borracha, apontador, eles materialzinho têm que ter lápis de como cor. um kitzinho. Isso, nós temos o prazer de fazer na escola, né? Acadêmica, Verdade. maior prazer é fazer na casa de Deus. Com certeza. E eu ouvi falar também que tem um tapete. Isso, Como mas que o funciona? tapete da oração não vai na bolsa de cada aluno. Então, além da bolsinha do kit que eles têm, tem uma bolsa. Pode-se fazer 2 bolsas, uma azul para os meninos, uma rosa para as meninas, porque o que existe é homem e mulher. Fora Verdade. disso, está fora da Bíblia, não vem de Deus. E eles têm que aprender isso. Isso é discipular. Dizer que Deus não erra. Se Deus te fez menina, você é menino. Se Deus te fez menina, você é menina. E não tem sofrimento nisso. Porque Deus não é homem para mentir nem para que se arrependa. Então é uma bolsa grande. Você pode fazer uma única bolsa. Pode fazer ela rosa e azul. Por fora azul, por dentro rosa. Quando vai dar para a menina, vira do avesso, fica Prático. rosa. Né? E às vezes não pode fazer 2 bolsas, faz assim e direciona para Conforme quem a você sua vai dar. condição. Isso. Seria conforme a O condição. legal mesmo é fazer 2, para deixar bem separado. Mas se você não consegue, pode fazer o forro. Quando você virar, você explica que você vai estar dando para aquela criança determinado sexo, né? Menina ou menino. Dentro dessa bolsa vai o tapete da oração. É um tapete grande. Por que ele é grande? Porque é para a família orar. Então, essa família que vai receber essa bolsa vai ter que verificar um horário no dia que a família toda está em casa. Então, nesse horário, quando a família toda está em casa, eles vão orar em família. Então, o tapete, criança aprende com o recurso pedagógico. Criança ainda não faz assimilações abstratas como nós, adultos, os jovens fazem, né, os adolescentes. Mas eles precisam sim de um recurso pedagógico. Então, o tapete da oração, e tem que se dizer a eles, e a professora boa de Bíblia vai dizer sempre, que nós não precisamos de nada para orar, a não ser os nossos joelhos, né? Para orar para o Senhor, né? O véu se rasgou, nós podemos falar com o Senhor face a face. Esse tapete da oração é apenas para que essa criança lembre, Motivação. que ela lembre, né? É um recurso para que essa família possa se unir. E eles levam uma única vez, porque é feito sorteio entre eles, então cada um vai levar durante uma semana. Então, se eu fui o primeiro e tem 30 alunos na minha turma, pense, eu vou pegar ele só depois de 29 semanas. Demora. E essas 29 semanas eu vou ficar sem orar? Não. Ele aprendeu a orar com a família, ele vai orar sempre. Então ele é um recurso pedagógico para que essa criança lembre de orar em família. Então durante a semana que ficar com ele, né, se o discipulado é na segunda, ele vai devolver só na outra segunda. Então ele vai orar em família terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e devolve na segunda no horário do discipulado. Junto com o tapete vai uma ficha que essa família tem que fazer o culto doméstico. Quando que ela faz o culto doméstico? Quando ela não tem nada na igreja. Então não vai deixar de vir no culto para fazer o culto em casa. A mãe não vai deixar de vir no ensaio do ciclo de oração. Não. É aquele momento que a gente está em casa, que todo mundo Não é todo mundo dia tá que você reunido. tem o culto ou compromisso, né? Mas você vai fazer, é um dia durante a semana o culto. E o que tem nessa ficha desse formulário? Tem lá quando foi o culto, que horário começou, quem fez a oração inicial, quem fez os pedidos de oração, quem louvou, quem levou uma reflexão da palavra. Só que são os integrantes da família. Então eles se preparam para fazer esse culto. E aí é tudo anotadinho, volta junto na bolsa, entrega para a professora vai pegar essa ficha, né? Se faz um caderno de todo mundo, enfim, aí vai da criatividade de cada departamento. E mesmo. assim, Tati, para não essa questão do tapete, é bom a gente reforçar para não surgir, né, que eu acredito que podem Confusão. surgir dúvidas, confusão. Tá, mas aí na outra semana, como que a gente faz? Então o tapete, temos que arrumar um tapete em casa? Ou eles precisam arrumar um para continuar incentivando a criança? Ou ela já pegou, era somente a primeira semana para ela pegar o hábito de dobrar o Não, gelinho? o tapete que vai é só durante aquela semana que ele levou a bolsa.
os familiares, aí os pais têm que ter responsabilidade, né? Aproveita que a igreja está dando esse apoio, né? O discipulado infantil está dando esse apoio de estar dizendo a essa criança que precisa orar. Os pais vão falar, lembra que nós oramos quando você trouxe? Então isso tem que ser diário, porque a conversa com Deus é diária, né? O Senhor quer que a gente converse com Ele todos os dias. Isso chama relacionamento. Então ele vai lembrar de orar, mas não precisa do tapete. Ele não tem que ficar dependente desse tapete. O tapete só foi um recurso pedagógico naquele momento para que ele, olha, eu preciso orar com a minha família. E eu preciso orar todos os dias. Então o tapete não precisa depois continuar, não. Isso é bom a gente deixar claro, porque, né, tem questão às vezes que as pessoas se apegam em objeto para poder, vamos orar com um copo de água, vamos orar com, né, isso é totalmente diferente o propósito, né, não tem nada a ver isso aí, é como se fosse uma motivação para a criança, por ser criança, né. E eu sempre digo para as crianças, tudo que tira o lugar de Jesus Cristo, o sacrifício que Ele fez para nós, eu estou negando a Cristo. Então, porque nós só podemos chegar a Deus através de Cristo. Ele é o único caminho. Então, não é tapete que vai tirar o que Cristo fez por nós, não é copo d'água, não é profeta, é Cristo. Né? Então, no caso de criança, nós usamos o tapete de oração neste momento para que, como um reforço mesmo, um recurso pedagógico, para que ele aprenda que ele precisa orar. Mas não precisa continuar. Nossa, que projeto maravilhoso. E quantas formaturas? Achei interessante você falar das formaturas. As formaturas, ela tem... como que eu vou falar para você, para quem está nos acompanhando entender melhor? Elas são obrigatórias? Como que funciona? Tem que seguir uma regulamentação? Como que funcionam as formaturas? Então, a formatura, ela vai acontecer de acordo com as finalizações das aulas. Então, no primeiro livro, que são 30 aulas, a cada 10 precisa de uma formatura. Mas, como eu disse antes, né, não é a formatura é de acordo com a demanda da sua igreja. Vai sentar com o pastor, vai conversar, vai ver como que vocês podem fazer, se vocês podem colocar beca nessas crianças, capelo, o certificado nós enviamos, esse certificado é padrão, vocês vão precisar fazer só a impressão, mas o cronograma da formatura, como vai acontecer a formatura, é o departamento com o pastor. Nós até indicamos, mandamos um arquivo do cronograma passo a passo, onde as crianças fazem um comprometimento, né, falam, compromisso com Deus, compromisso, né, com a igreja, compromisso com os pais. Mas esse passo a passo de como vai acontecer é pastor e departamento, porque cada igreja tem a sua demanda. Cada igreja pode gastar um pouco aqui, um pouco ali, tem o dia que pode, porque são N eventos dentro da igreja. Então é o pastor com o departamento que vai encaixar. Não posso fazer um grande evento, deixo de entregar esse certificado? Não! O importante, o essencial é eles entenderem que eles estão aprendendo de Cristo, que eles têm a responsabilidade de não faltar, que eles têm a responsabilidade de estar presente nessas aulas e que eles têm a responsabilidade de a cada 10 aulas terem concluído esses 10 passos para receber um certificado que, eu estou aprendendo, eu estou caminhando. Se eu não posso colocar beca, se eu não posso ter um capelo, não pode se chamar um pregador para dar uma palavra, não importa. O importante é eles entenderem, você cumpriu os 10 primeiros passos, aqui está o seu certificado. Aí depois mais 10 passos, depois mais 10 passos. É só uma forma de ensinar eles que a gente tem que ter compromisso. Começou e seguir. Até o final. Mas até é importante, né, Tati, a questão da formatura. Tudo bem se você tem, né, na sua igreja ali você quer seguir um outro cronograma ali da formatura, mas eu acho assim, a beca seria interessante pelo menos para a primeira formatura, né, porque o capelo, até fizemos também já, o capelo é simples de fazer, né, você compra o material, pode ser ter EVA, né, a gente dá as dicas, não sai caro, a beca você pode locar, né, pelo menos para a primeira formatura, assim, seria bem... Até pelos pais, né? Você vê teu filho entrando, quando você se forma, né? A gente fica todo orgulhoso, né? Todo feliz, né? E joga o capelinho pra cima. Então, pelo menos a primeira seria interessante, né, Tati? Que eles fizessem, né? Quem tiver dúvidas em relação a becas e ao capelo, né? A gente também pode estar auxiliando no decorrer, né? Das congregações que, né, quiserem aderir ao projeto aí. Que eu acho interessante ter essa, né? Não obrigatoriamente, né? Mas... quem sabe é até bom você faz uma beca que você tem já para outras ocasiões, né? Porque são, como você falou, é bastante tempo. Então vai ter mais de uma formatura. Então você faria um investimento uma vez só, porém vai utilizar mais de uma vez, né?
Mas é muito legal. E essa formatura, Tati, eu acho que também seria interessante você fazer, se não faz todo o passo a passo ali, pelo menos convidar pessoas, né? É um momento também oportuno de você conseguir trazer um convidado, né, não evangélico, de repente um familiar, um amigo, para vir ver a criança se formando. É um momento de você também evangelizar, Sim, né? e muitas das crianças que fazem o discipulado infantil, a família não é crente. Então, quando chega lá na 10ª aula, essa criança já ganha toda a sua família para Jesus. Porque as crianças mudam em casa. Muda o comportamento, muda a forma de ser. E as famílias ficam impressionadas com a atitude daquelas crianças. Então, as próprias crianças trazem os seus pais, seus avós para a igreja. Então, quando chega na formatura, uma breve palavra do pastor ou a pessoa que estará ministrando para ganhar essas almas. É um momento muito oportuno. Até você falou algo bem interessante. Esse discipulado infantil não é só para as crianças evangélicas, tanto é que elas podem convidar amiguinhos, Isso. alguém para É participar. para criança, né? Criança não crente e criança crente. Porque a criança crente é aquela que nasce em um lar cristão. Mas a salvação, o aceitar a Cristo, ele é individual. Então, por mais que os nossos filhos nasçam num lar crente, eles precisam aceitar a Cristo. Eles precisam ter intimidade, eles precisam ter experiências com Cristo. Então, eles também é para crentes e não crentes. Legal, então Tati, vamos só recapitulando, né? Para quem quer ter esse projeto na sua igreja, ela vai ter o único custo, seria impressão dos certificados, né? Se você, a tua preparação da formatura conforme a tua condição, e vocês estariam dando todo esse apoio de material para pessoa... Dentro do material, a única coisa que nós não fornecemos é a bolsa. Né? Mas você fornece um modelo, uma dica aí. E o caderno da criança, né? Esse caderno, quando eu falo caderno, não precisa ser um caderno escolar grande, pode ser um bloco de notas, pode se pegar folha sulfite, então cada atividade, porque vai uma atividade para casa. Quando tem a aula, como é que acontece? Então eu já falei com o pastor, fiz a minha equipe, a equipe foi preparada, participou da capacitação. Aí chama todas as crianças cadastradas, chama essas crianças, fala da responsabilidade. Eles precisam entender o que é que eles estão fazendo ali, que eles estão sim fazendo o discipulado infantil, que vai levar um tempo, que vai ter tarefa de casa, que eles vão receber um material que eles precisam guardar, que é um tesouro que Cristo está entregando para eles, para que eles possam aprender a palavra de Deus. Então essa primeira aula é só de explicação para eles. Né? Eles vão ter chamada, vai ter frequência, se faltar não vai participar da formatura. Não é porque não participou da formatura que não continua com o discipulado, continua. Mas aquele certificado do primeiro módulo, ele não vai receber. Eles também recebem, quando eles começam no primeiro dia de aula, cada igreja faz a sua estratégia. Foram N estratégias, mas é assim, você dá um prêmio para essa criança. Exemplo de Joinville, deram uma pipa incompleta. Então, na sala de aula tinha uma pipa com o nome de cada criança, mas essa pipa não estava pronta. Então, nesse primeiro dia de aula, cada um ganhou a sua pipa, incompleta. No segundo, foi ganhando os pedacinhos dela. Quando chegou na 10ª aula, a pipa estava inteira. Cada um levou para casa. Completou. Aquele que faltou, não ficou com a pipa inteira. Levou a pipa faltando algum pedacinho. Isso é uma forma de fazer eles não faltarem. E eles não faltam. Né? E a tarefa para casa, toda aula tem uma tarefa para casa. Que tarefa para casa? De acordo com o conteúdo trabalhado. E eu digo sempre, essa tarefa para casa não é para pintar, para colar, para recortar. Não é isso. Pode ter, cortar, pintar, recortar? Pode. Mas o objetivo é que ele aprenda, que ele faça uma reflexão e uma prática. Então aquela tarefa vai ser que ele faça essa reflexão e ele pratique. Amando até os inimigos. Então vai uma tarefa para casa dele perdoar um amigo que magoou ele na escola. E ele ir lá e dizer para o amigo dele que ele perdoa o amigo dele, que ele quer ser amigo, que se precisar da ajuda dele. Falar de Jesus durante a semana. Então ele anota aonde ele foi, para quem que ele falou de Jesus, que ele verificou que era uma pessoa que não conhecia Jesus e que ele falou. Então são atividades práticas. E essa atividade é uma que vai a cada aula, vai. E eles têm que trazer. Aí a secretária tem que pegar, verificar, né, quem está fazendo, quem não está fazendo. Porque se ele não faz a atividade, ele não está tendo um momento de reflexão durante a semana. E é aprendizado, teoria e prática. Tem que andar juntos. Tem que andar juntos. Mais uma dúvida aqui, Tati, em relação aos professores. Tem que ser professores que já estão trabalhando no departamento infantil para aplicar esse projeto? Ou pode ser pessoas que têm desejo de repente numa igreja lá tem só uma professora, né? Só uma líder de departamento.
e precisa, como você falou, tem que ter mais de uma pessoa, uma equipe, na verdade, né? Como que faz? Então, a equipe do discipulado infantil ela é desvinculada dos departamentos. Não quer dizer que o departamento infantil vai dar conta do discipulado infantil, não. Quando o pastor chama essa equipe e ele conhece as ovelhas, ele vai chamar aquelas pessoas que têm interesse em trabalhar e que ele conhece. Pode ser do círculo de oração, da IBD, do discipulado infantil, mas não precisa ser do discipulado infantil. O discipulado infantil vai acontecer, o departamento infantil vai acontecer. O discipulado infantil ele não tira nenhum departamento. Ele não tira algo que já acontecia, ele precisa de um espaço para que ele aconteça. Então essa equipe é formada pelo pastor, independente de qual departamento. Ele vai precisar de um dia na semana e nós indicamos sempre para fazer durante o culto de ensino, porque os pais vêm para o culto de ensino e as crianças ficam no discipulado infantil aprendendo também. Mas se não der para fazer durante o culto de ensino, e faça um dia determinado para o discipulado infantil. E assim, o discipulado infantil, ele não vai, como que eu te falo, já tem o culto. Por exemplo, tem lá uma igreja que já faz o culto nos domingos com as crianças, tem congregações que tem no sábado. Ele vai deixar de fazer o culto para fazer o discipulado infantil? Como que ele vai trabalhar nessa questão? Como eu disse antes, ele não tira o culto que já acontece, o culto infantil ou os outros cultos. Ele precisa de um espaço para ele acontecer. Pode acontecer durante o culto de ensino, porque não tem nada, não tinha um ensaio, o culto infantil não acontecia nesse dia. Então você coloca, porque tem que ajudar os pais, né? Já são N demandas, N dias que nós temos que vir. Então quando você coloca, é bom, né? Se não acontece nada para as crianças durante o culto de ensino, coloca o discipulado infantil no mesmo dia. Os pais estão... Porque no culto de ensino é difícil para eles ficarem, prestar atenção. É um conteúdo mais complexo. Muitas vezes o pastor quer dizer algo e não pode porque tem criança. Então é ótimo você fazer o discipulado infantil neste dia. Mas o discipulado infantil não tira nenhum evento da igreja. Ele precisa de um espaço para acontecer. E ele tem um cronograma para acontecer, né? Ele não acontece de qualquer forma. Ele leva de 1h30, no máximo 1h40. Aí vai depender do culto, né? Pode ser o tempo do culto. Quando é durante o culto, o tempo aumenta, é melhor. Mas se não, 1h30, no máximo, tá ótimo. Por quê? Ele tem que acontecer. As crianças chegam e precisam orar. Porque eles vão subir para o culto. E eles têm que aprender que nós chegamos na casa de Deus e vamos orar. Então eles dobram o joelho, todas as idades, os de 3 aninhos, as tias vão sentar do lado, as professoras vão ensinar eles a orar, e nós vamos ensinando e eles vão aprender. Demora uma semana, 2, 3, daqui a pouco eles estão, pega a mãozinha deles, ensina eles a orar, a agradecer a Deus, os maiores, e isso não precisa passar de 5 minutos para os maiores, os menores menos ainda. Tem que ser sinceridade, falar com Deus, eles têm que entender que orar é falar com Deus, né? Sem repetições vãs, mas de sinceridade, de coração, de adorador mesmo. Então eles oram, máximo 5 minutos para os maiores, levantam, aí eles aprendem um versículo chave da aula e eles têm que aprender esse versículo. Não é passar o versículo e pronto, acabou. Eles têm que entender e memorizar. Eu sempre digo, mais tarde, memorizar, né, que educação tradicional não é educação tradicional. Eles vão para a escola, e às vezes eles ficam em lugares onde os pais não estão presentes, que ali não tem pessoas crentes. E como é que eles vão lutar contra essas coisas? Então a palavra do Senhor é a espada. Então eles precisam ter a palavra do Senhor guardada para que eles possam ter força para lutar contra as coisas anti-bíblia. Então eles têm que decorar sim, memorizar sim esse versículo, entender o que esse versículo está falando. Depois que eles fazem essa memorização e que eles compreendem o versículo, vai para um louvor. Só que o louvor não é louvor de adulto, não é louvor de jovem, não é louvor de adolescente. Por quê? Porque eles são crianças. Então tem que ser louvor de criança, numa linguagem que eles vão entender, numa velocidade que eles vão entender, porque há muitos louvores rápidos e as crianças nem entendem. E num louvor que tem Bíblia. Não adianta colocar um louvor que eles vão pular, eles vão se divertir tanto, mas não é o nosso foco. O nosso foco é ensinar a Bíblia. Então o louvor tem que ter Bíblia. Então eles têm que entender o que eles estão louvando. Eles não estão ali para pular, para se divertirem, para cantar por cantar. Eles estão aprendendo a adorar o Senhor. Se eles estão adorando o Senhor, como é que eu vou adorar se eu não estou entendendo o que eu estou falando? Então por isso da suma importância de ser um louvor bíblico, que ele vai estar entendendo que ele está... O nosso culto é racional. Nosso louvor também. Então eles vão ter que entender o que é que eles estão louvando ao Senhor. Então louvores para crianças,
louvores com Bíblia, né? Não precisa ser um louvor longo, repetitivo, não. Tantos corinhos maravilhosos, então é que eles entendam aquilo que eles estão louvando ao Senhor. E uma dúvida, Tati, cada aula vem um louvor, certo? E esse louvor, se a pessoa não conhece, de repente, ela pode, necessariamente ter que entender aquele, ou ela pode trazer um louvor conforme esses louvores que você está orientando? Então, o louvor, isso, mas o louvor não vem no caderno do professor, o louvor é optativo. Então, a equipe é quem vai escolher mesmo esse louvor. Elas vão ter que buscar, olhar o tema da aula e buscar um louvor. Mas muitas vezes não tem o tema no louvor. Em cima do que você está trabalhando. Né? Tendo Bíblia, tá ótimo. Né? A palavra do Senhor nunca volta. Então pode ser não bateu com o tema, não tem importância. Um louvor que tem a Bíblia vai ser ótimo. É que hoje em dia a gente vê que tem muitos louvores para divertir mesmo, né? Que você pode usar de repente numa IBF, né? No retiro, né? Mas não assim para você entrar louvar dentro da igreja, para você entender realmente o significado do louvor, né? Então a gente também tem que ser sábios para escolher. Exatamente. E assim, quanto ao material, Tati, por exemplo, a igreja, eu amei esse projeto, eu quero trabalhar com esse projeto. A quem que eles vão procurar? Tá. Só que antes, deixa eu só terminar do louvor. Antes do louvor, então teve oração, memorização do versículo, louvor. Aí tem os pedidos de orações. Ah, tá. Porque eles têm que fazer pedido de oração, por quê? Porque a fé deles tem que ser aumentada. Então eles têm que pedir, orarem. Os professores também vão orar, vão dizer, estou orando. Porque quando as bênçãos chegarem, quando as dificuldades chegarem, nós vamos nos alegrar junto, nós vamos chorar junto, então tem que ter um pedido de oração. Depois de pedir de oração, tem as ofertas sim. Quando a criança aprende a ofertar, entende o entregar, devolver o dízimo, vai crescer e vai devolver o dízimo e vai ofertar na casa do Senhor. Pequeno mesmo, não é? E depois aí das ofertas, eles vão sim para a palavra. Aí vem a palavra, a professora traz uma aula dinâmica, não é uma aula que ela vai ficar lendo a revista, né? O livrinho é só o norte. É para que todos estejam ali no mesmo entendimento. Mas ela pode trazer dinâmica, ela pode trazer, tem que trazer recurso visual. Não estou falando para fazer coisas grandiosas, que precisa de muito dinheiro. Às vezes um recurso simples, o Espírito Santo é o melhor capacitador que tem. Mas você tem que trazer algo para que eles entendam. Não adianta ficar ali em cima falando, brigando para que eles fiquem quietos. Não, tem que ser uma aula bem feita. Aí vem a aula e depois ora, entrega-se para os pais. Aí o lanche vai de acordo com cada demanda de congregação, se quer dar um lanche ou não, né? E como fazer para procurar? Então tem que nos procurar, nós vamos à igreja, fazemos essas capacitações, entregamos material de forma gratuita. É só entrar em contato, nós vamos estar verificando o dia disponível para poder estar até a congregação. Nós vamos, fazemos a capacitação e já entregamos o material. Que legal, vai ser bem prático. E quando você falou de preparar, por exemplo, você dá ali o material, aliás, o conteúdo, mas a professora vai preparar a sua aula em cima daquele conteúdo. Como você fala sobre visuais, que eu acho assim muito importante isso. Vale lembrar que tem crianças, aqui na sede, por exemplo, nós temos crianças de 3 a 12 anos. Então, quando você vai preparar um material para criança de 3 com criança de 12, se a igreja tem espaço, o interessante seria separar também essa turma. Certo? O bom é separar, igual eu falei, né? Crianças alfabetizadas e não alfabetizadas. Não alfabetizadas, né? Fica então, uma crianças salinha... de 3 a 7, né? Temos crianças de 6, 7 anos que já estão alfabetizadas, mas elas não têm maturidade. Então, pega as crianças de 3 a 7 e divide e faz as de 8 a 11 completos. Se você conseguir dividir, é ótimo, porque o recurso que você vai fazer para uma criança de 3 a 7 é super diferente do recurso da dinâmica que você vai fazer para as de 8 a 11 anos. Dá uma diferença grande. Dá uma diferença grande. Mas, muitas vezes não conseguem separar, a professora vai ter que fazer um bom material para que consiga interagir tantas as idades, né? Tanto os pequenos quanto os maiores. Mas o ideal, o bom é dividir. Até porque isso depende muito de cada igreja, né? Tem igreja que tem espaço, né? Tem mais salas, outras já de repente não tem equipe, né? Mas fica uma dica, né? Se você tem uma equipe maior, né? Na verdade, né? Separar que você fala mais exatamente a linguagem daquela faixa etária que você ficou ali, né? O conteúdo é o mesmo, porém, né? O material, os visuais, né? Que você... Mas eu acho que tem mais alguma coisa, Tatiana, que eu não te perguntei, que você está lembrando para nos esclarecer? Você eu acredito que nós falamos de uma forma resumida, falamos assim da forma como acontece da organização, acredito que nós contemplamos todos os tópicos.
E bom, mas mesmo assim, né, se ainda surgir alguma dúvida, nós estamos à disposição, né, toda a equipe do discipulado infantil. Né, aqui nós temos a professora Tatiana, nossa pedagógica, e ela trabalha... Nossa, pedagógica. Tá certo. Nossa pedagoga. A nossa pedagoga, né, que está aí muito envolvida nesse projeto e está esclarecendo nossas dúvidas. Vocês podem estar procurando, né, a Tatiane. Nós temos um grupo. Quem está participando do nosso grupo, né, pode tirar as dúvidas pelo grupo. Quem não está, pode estar procurando diretamente a Igreja Assembleia de Deus, aqui de São José dos Pinhais, a sede, e procura já, né, cita o nome da professora Tatiane, né, também eu, uma Sandra, se precisarem, estou também à disposição. Nós estamos trabalhando juntamente nesse projeto, né, pode estar nos procurando e estaremos trabalhando junto, né, Tati? Podemos garantir que a vitória é na certa. Porque trabalhar com Bíblia, com crianças, é um projeto que dá muito trabalho, muito esforço. Mas por que dá tanto trabalho, tanto esforço, tanta luta? Porque não tem erro. Você vai ganhar almas, você vai transformar vidas, você vai dar vida para aquela pessoa que já estava morta. Então é levar Jesus, é levar vida e vida com abundância para essas crianças, para essas famílias que vão receber a Cristo. É um trabalho onde a gente faz aquilo que o Senhor nos colocou na terra para fazer. O propósito de Deus na minha vida, na sua, na vida da Sandra, é ganhar almas. Então, é uma demanda do Senhor, é um mandamento do Senhor, né? O ID, fazer discípulos, né? Nós temos que se tornar discípulos e fazer discípulos em todas as faixas etárias, desde os bebês até os idosos. Então, vamos fazer discípulos, vamos ganhar almas para Cristo, porque nós estamos aqui no mundo, é para isso. Verdade. Nós aqui da sede, né, eu sou coordenadora aqui da sede, então nós abraçamos esse projeto juntamente com o nosso pastor, o pastor Ivaldo Teodoro. Ele tem dado o maior apoio, né, Tatiana, para nós aqui da sede, para o campo todo, né? O campo tem aderido aí também esse projeto, a gente tem acompanhado, inclusive até fora do Brasil a gente está levando esse projeto, né? A gente está encaminhando. Então, onde você quiser levar esse projeto, nós estamos aí à disposição de estar auxiliando, uma equipe, né? bem engajada, né? Com a irmã Luísa, né? Que respira também, discipulado. Você, verdade, a né? nossa, né, irmã Luísa, nossa líder do campo, né, coordenadora do campo, ela tem, assim, abraçou essa causa juntamente, né, tá? Está sendo muito benção mesmo, né, uma equipe abençoada. Mesmo, né? E estamos aí trabalhando junto, né, podemos garantir que o projeto é maravilhoso. Estamos à disposição. Verdade. Né, no que precisar, material, dúvidas, no que precisar. Nós temos que parar de arrumar desculpas e deixar verdade. Que as coisas aconteçam, né? Não importa a condição financeira que nós temos, mas nós temos que usar aquilo que o Senhor nos deu, que é quando Ele nos chama para fazer o ID dele. As outras coisas Ele acrescenta, a gente só tem que ter disposição para fazer, porque o nosso Deus é Deus do impossível. Então, se Ele te chamou para discipular, e Ele chamou, porque Ele chamou a todos, é para todos o discipular. Então, você só tem que dizer, Senhor, estou aqui, use-me. E Ele vai te dar os recursos, Ele vai prover em tudo que você precisar. E as almas estão sedentas, gritando, né? Me mostre quem é Jesus, me diga quem é Jesus, me mostre o caminho. Nós somos luz nesse mundo de trevas. Então, fica aqui, nós estamos à disposição para auxiliar no que for preciso. Né, reforçando que esses dias atrás, após o término do culto, né, veio bastante pessoas, irmãos, pais, nos procurando, falando da diferença da criança, como tem sido maravilhoso. Então tá todo mundo abraçando junto, né? E é gratificante ver que Deus está agindo através desse projeto. Então, né, qualquer dúvida estamos à disposição, e como a Tati já falou, né? Eu creio que ficou bem claro, né? Mas, surgindo dúvidas, estamos à disposição. Que Deus te abençoe. Muito obrigada, Tatiane, aí pelos esclarecimento. Foi, assim, maravilhoso a gente poder compartilhar aquilo que é de bom, nós temos que compartilhar. Né? Muito obrigada pela tua presença aqui hoje, tá, Tati? Que Deus abençoe. Amém. E seja sempre bem-vinda quando precisar vir nos tirar dúvidas aqui. Amém. Deus abençoe a todos.